Um programa que exorta, um programa que ensina, um programa que leva de forma diferenciada. A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do programa Impacto da Palavra, este que é o segundo episódio. A Igreja, ela surge na mente de Deus, foi fundada através do Senhor Jesus Cristo e confirmada pelo Espírito Santo. Jesus, no cumprimento deste propósito, usou 12 homens que posteriormente foram chamados de apóstolos, 12 homens que, por conseguinte, eram também 12 jovens, o que significa que, desde a matriz do cristianismo, os jovens têm sido fortemente usados por Deus para a expansão e propagação da obra do Evangelho ao redor de todo o mundo. Hoje, temos a oportunidade de entrevistar um pastor e que é jovem, o pastor Sadraque Manuel Lufuanquenda, alguém que dispensa apresentações. Seja muito bem-vindo mais uma vez, partilhe o máximo que puder com os seus contactos ao redor, porque hoje esta entrevista promete. A seguinte, passarei a ler um pouco a respeito do pastor Sadraque. Sadraque Manuel Lufuanquenda, pregador do Evangelho, evangelista e pastor na congregação Jesus é, da Assembleia de Deus Centro Gilgal, Ministério Cafarnaum. Casado com Stella Lufuanquenda, pai de 3 filhas, Aniela, Ruth e Noah Lufuanquenda. Bacharel em Teologia e também em Gestão Executiva, escritor e conferencista, mentor do projeto Movimento de Estudantes Cristãos, MEC, líder fundador dos projetos nacionais e internacionais Turma da Palavra e O Pai é Nosso e O Pão é Nosso. Adiante, passarei a saudar o pastor Sadraque. Pastor Sadraque, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Impacto da Palavra. A paz do Senhor, irmão Nuno Cadete, e muito obrigado por me receber aqui, ou por receber o Impacto da Palavra aqui em nossa casa. Glória a Deus. Para aqueles que nos estão a ouvir, adiantar um dado bastante importante. A visão Impacto da Palavra é uma visão que surge decorrente de uma mensagem pregada pelo pastor Sadraque Manuel, na qual falava a respeito dos impactos que Angola precisava, e com base a isso Deus inspirou a nós falar ou termos um programa com essa nomenclatura, Impacto da Palavra. Pastor Sadraque é alguém que, de certo, prega mensagens que são eternizadas e que geram projetos duradouros. Eu gostaria de perguntar ao pastor Sadraque se dentro da apresentação que fizemos existe alguma coisa que precisava acrescentar ou diminuir? Eu acho que já é muito, mas acho que não tem. Apenas que sou filho de Manuel Lufuanquenda e Luiz Ernesto Nkanga. Eu penso que acaba sendo indispensável que surjam esses nomes, né? Casado com Stella Lufuanquenda, eu penso que está tudo certo. Glórias a Deus. Pastor Sadraque, fale-nos um pouco a respeito da sua conversão e batismo. Pois bem, não tenho como falar da minha conversão sem falar da conversão de meus pais. Pela graça de Deus, minha mãe, ainda jovem, creu em Jesus, né, no trabalho realizado pela Assembleia de Deus Pentecostal. Amém. Cá em Luanda, certamente ela vem do ex muito jovem e acaba se instalando em Luanda, onde ela creu. Quando ela ficou com meu pai não era crente, penso ser um erro que o Senhor corrigiu mais tarde. E então, meu pai, nesse caso, passou por muitas lutas, muitas vicissitudes, problemas espirituais muito intensos. E foi então que eles tiveram, depois de minha mãe já ter 2 filhos, um filho que ficou muito doente e meu pai buscou ajudas em tratamentos tradicionais, né, africanos ou angolanos, assim como chamamos regularmente de quimbandas e assim foi. Eu conto isso porque é interessante. É bastante. Aí, meu pai, depois de muito tratamento, um dos quimbandas disse: não adianta, você tem que procurar uma igreja. Meu Deus. Aí, meu pai procurou algumas sem muita intensidade
Então viajou para fora da capital, Luanda, onde eles viviam, e foi para Mbanza, Congo, porque minha avó, a mãe de meu pai, também querendo ver seu filho curado, desejou levá-lo a tratamentos também. Só que numa dessas noites, na noite exatamente que ele iria, né, passar no Mbanza, Congo pela manhã e para o tratamento, meu pai teve um sonho, que lhe apareceu um anjo e lhe disse: não continue por esse caminho, volte a Luanda, vai à igreja da sua mulher, tem um evangelista chamado Gabriel, ele vai te ajudar. Meu pai despertou, era manhã, arrumou as malas, disse na mãe: já não vou mais. Mesmo doente, pegou o aeroporto, pegou o voo militar de volta a Luanda, e minha mãe recebe meu pai, ouve a visão que teve, disse: Vesta Gabriel vive mesmo aqui na Mãe Preta, vamos lá. E foram até, não estava em casa na altura, voltaram a casa, Vesta Gabriel passou lá em casa dos meus pais, já muito tarde. E então conduziu meu pai à fé, né? Onde agora ele é pastor. Neste mesmo ano da conversão, a minha mãe estava à espera de mim, né? Então, meu pai fez as aulas do batismo e foi batizado 7 dias antes de eu nascer. Então, ele me deu o nome de Sadraque, porque acreditou que por todos os fogos que ele passou, eu seria certamente protegido, tal qual o Sadraque, Mesaque e Abednego foram, porque ele estava começando a ter contato com as Escrituras e teve contato com a história no livro de Daniel. Então interessou-se, disse: se esses moços passaram pelo fogo, então qualquer que seja o fogo que eu passar, esse menino que está aí é um Sadraque que não vai passar pelo fogo. E assim sou. É alguém que não se queima também. Glória a Deus. Aqui os irmãos conseguem perceber então a origem do nome Sadraque, não é? Todos nós falamos de forma muito sonante, pastor Sadraque, então temos aqui um dado revelado em primeira mão daquilo que é a origem do nome Sadraque. Podia, pastor Sadraque, nos adiantar então a respeito daquilo que é a sua conversão e batismo? Pois bem, aí vai. A minha família já convertida, eu nasci dentro desse meio. Então meu pai era constantemente, né, aquele senhor que batia para andarmos nos princípios do Senhor. Certamente começamos desde muito cedo a aprender os caminhos e a ser em nós aplicados o temor ao Senhor. Crescemos na escola bíblica dominical, Belém, Caná, Cafarnaum, e então crescemos dentro desse clima de instrução bíblica. Mas na adolescência, na pré-adolescência, vem aquelas questões, né? Experimentar um pouco o mundo, sair para uma festa, participei de grupos de dança, rapper e vai e tal. Mas aos 13 anos, começou em 98 uma outra congregação que é chamada Pão da Vida, onde o pastor Mutamuto, o mais velho Aragão, os dois já estão com o Senhor. Meu pai começaram esse campo que era da Caná, e então recebeu autorização também do já promovido à glória pastor Pedro Araújo para manterem aquele campo. Então o campo começou com muitas orações e havia orações de segunda-feira. E numa dessas segunda-feira eu estava, sei lá, se deprimido ou ansioso, mas estava sentado no quintal, sem nenhuma brincadeira para fazer, e passava o pastor Jorge Batista com mais 2 rapazes, Dadinho e Flávio. E ele disse: está a fazer o que aqui? Levanta, se prepara, vamos. Ele era o irmão mais velho, ele batia em nós, então corrigia. Aquilo não foi para mim um pedido, foi uma ordem. Então fui preparar e então segui-o também. Passamos na casa do pastor Aragão, fomos para o Pão da Vida. Naquele dia eu conhecia as histórias bíblicas da Escola Bíblica Dominical, mas naquele dia eu senti a aplicação da palavra, senti o poder da lei e o favor da graça. E ali então foi o dia que eu aceitei a Cristo, em lágrimas, em choros, e considerei e reputei tudo por perda, por amor a Cristo. Então passei a andar com o pastor Jorge Batista e esses 2 jovens. Então essa foi, né, a minha conversão. Aí, naquele mesmo dia, comecei a ter a sensação de estar a ouvir Deus falar comigo. Comecei a ter essa sensação de ouvir Deus falar comigo, repito, e eu ouvi o Senhor falar que Ele queria comigo algo muito mais do que simplesmente frequentar a igreja. E eu, assustado, contei aos meus pais. E outro dia, eu estava em oração e ouvi o Senhor a falar comigo: João 15,16, esse é o versículo para ti. E eu fui ao meu pai, porque eu não tinha uma Bíblia, disse: papá, eu ouvi a falarem comigo que eu tenho que ter o versículo João
15, 16, porque é um versículo para mim. Aí eu fui então ler, e estava escrito: não foste vós que me escolheste a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vá de frutos. E o vosso fruto permaneça para sempre, a fim de que tudo o que venhas a pedir ao Pai, Ele vos conceda. Então meu pai naquele dia comprou uma Bíblia para mim nos Kwanzaa e me ofereceu. E foi a minha primeira Bíblia. Amei até destruí-la, né? Muito forte. Amei até destruí-la de tanto ler. Naquele primeiro ano li a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse. No segundo ano li 2 vezes, no terceiro ano li 3 vezes. 5 anos depois já tinha lido 8 vezes. Então minha comunhão com a Bíblia começou aí. Muito forte. Em seguida tomou a decisão de ser batizado nas águas? Olha só, meu pastor decidiu por mim. Pastor Felipe César de Júlio chegou aí, quando viu minha conversão, disse: "Epá, nós estamos à procura de colaborador da Escola Bíblica Dominical Infantil." Então, eu me ofereci para darmos aulas. Então, ele indicou: "Dadinho e Flávio, vocês vão passar a dar aula para as crianças." Então, íamos organizando e dando também aula. Então, fui estudando um pouco mais para ensinar as crianças sobre as histórias bíblicas e aprender um pouco sobre a Escola Dominical, aí que já tínhamos muito acompanhamento também da a pastora Elizabeth Neto, né? Elizabeth, esposa do pastor João Batista, o pastor Francisco também, que era nosso professor da Escola Dominical quando éramos crianças, que também passou a nos instruir. E então, nessa altura, fizemos o encerramento da Escola Bíblica Infantil e preguei naquele dia, né? Todas as crianças reunidas. E meu pastor foi e me viu pregar, disse: "Ô Sadraque, vem, senta aí. Você prega muito bem, você comunica muito bem. Eu gostaria que você pregasse para os adultos, mas eu não permito que pregue nos adultos quem não é batizado." Tens quantos anos? Tenho 15, acho que era fim do ano. Tenho 15 anos. Próximo ano você tem que ser batizado. Próximo ano você tem que ser batizado. E então fui batizado aí nos anos 2000, né? Aí, no princípio, acho que o batismo era fevereiro, março. Fui batizado aí em 2001, isso. 2020 ele recomendou. Então fui batizado nas águas num sábado e na quinta-feira já estava na escala para pregação. My God. Então ele só estava à espera que eu fosse batizado nas águas para ter autoridade para falar para os batizados, para os adultos. Então, aos 16 anos de idade, eu estava a fazer a minha primeira pregação oficial, quando dos 14 aos 15 já pregava para grupos, para adolescentes, para jovens. Então eu considero que eu tenha começado o meu ministério da pregação logo naquele dia, aos 16 anos, pregando para todos, crianças, jovens, adolescentes, né, os pastores, ministros do Senhor. E foi um dia tremendo, porque eu gastei meses a preparar aquela mensagem. Muito forte. Muitos meses. E preguei na oração do Pai Nosso, né? Os 3 desejos do coração para com Deus. Muito forte. Né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. E então eu preguei aqueles 3 primeiros desejos: teu nome, teu reino e tua vontade, né? Os pronomes possessivos todos apontando para Deus, dizendo que a oração não começa com os nossos desejos, começa com os desejos de Deus. Então nós não oramos para buscar nossos desejos, oramos para buscar os desejos de Deus. Primeiramente, teu nome santificado, tua vontade feita, teu reino estabelecido. Então foi uma mensagem tremenda que daquele dia nunca mais saí das escalas da igreja. Muito forte. E dali então comecei a sair para pregar em muitas outras igrejas e nunca mais parei até hoje. Estou com essa voz assim afônica, porque dali começou essa retórica de pregar 4, 5, 6, 7 vezes ao dia. Né? E ontem, já estamos a ficar velho, né? Foram 4 vezes, Glória a Deus. Mas ainda dava mais 2 ou 3. Aproveitar que falou a respeito da sua primeira experiência como pregador, eu gostaria de saber como foi em termos de pulsação encarar o público pela primeira vez, falar para adultos, uma vez que nunca tinha falado antes para adultos. Como é que foi essa experiência? Teve medo, não é? Porque hoje nós conhecemos o pastor Sadraque como um pregador que é referência, mas todo edifício grande, ele começa sempre pela primeira pedra. Então, como é que foi a sua primeira pedra naquilo que é o ministério da pregação? Olha só, eu tenho o privilégio de ter começado com o maior pregador que conheço. Glória a Deus. Pessoalmente, aqui no meu país, que é o pastor João Batista. Era com ele que nós tínhamos aulas de pregação. Ele nos colocava, né, a pregar, ok? Aí ele sentado, imagina. Você está pregando diante do pastor João Batista, né? Diante do mestre. Então você perde medo. Se você prega diante do melhor, epa, todos os outros têm que ter paciência. Se aquele cara me aprovou, epa, você não pode reprovar. Então, eu tinha esse privilégio de ter começado a ser pregador aos ouvidos dele, né?
e ter a aprovação dele. Olha só que eu era o caçulo do grupo, eu era o menor. E o pastor Jorge Batista escreveu isso no livro dele, ele não esperava muito de mim. Meu Deus. Eu era a pessoa que menos ele esperava. Ele esperava. Era o Gideão, o menor da casa, o menor do grupo. Ele esperava muito do David, Dadinho, esperava muito do Flávio, não tanto de mim. Então, foi nas aulas de pregação que eu comecei a mostrar que ele precisava mudar de ideia, que ele precisava, né, reposicionar seus conceitos. Então, eu lembro-me de estarmos dentro de um autocarro avariado a estudar e estávamos todos, e ele disse: Tadinho, vai, prega, mensagens positivas. Nós temos que preparar mensagens positivas, textual e temática. Prega mensagem positiva, Tadinho, pá. Temática. Traga agora a textual. Lê a Bíblia, pega. Epa, tá bem, senta. Epa, mas você falhou nisso. Está errado, você na exposição não se faz isso. Na exposição você precisa ler, você precisa entender o contexto, você precisa explicar o texto, você precisa aplicar o texto. Está errado a forma como você fez. Na temática você até foi bem, mas na hora de aplicar você falhou. Na textual você fugiu. E vai. Flávio, sobe. Flávio, vai. Flávio. Não é assim. Sadraque, vai. E ele já não esperava muito de mim. Epa, se os melhores falharam, Sadraque não vai acertar. Boa. Aí eu fui com aquele temor e tremor. Eu já via os caras que me ajudam na revisão da mensagem estão a lhe repreender, se eu mesmo já que sou já irmão de sangue, eu vou mesmo já me gritar aqui com todos os ralhetes para dentro da igreja. Mas eram dias que eu não dormia para preparar as coisas. Meu Deus. Eu consumia tudo o que encontrava, lia que nem um elefante, os livros, né? Glória a Deus. Os textos. Se me indicasse, tem que ler Gesiel Gomes, eu lia 3 vezes o livro, eu podia ler 3 livros num dia só, até terminar. Forte. Então, foi ali que o pastor Jorge ficou em choque com a mensagem. Temática, Sadraque, vai, pá. 3 pontos básicos. Tá? Explicação, aplicação e pá. Ele fazia uma cara assim, faz agora textual. Lia outro texto, textual. Tá. E ele ficava, eu sentia no rosto dele assim um espanto. Expositiva, que é a mensagem já dos mais velhos, né? Dos mais velhos, sim. Expositiva, para explicar contexto histórico, contexto geográfico, contexto pá. Tá. Disse, tá bem. Sadraque foi bem. Foi bem. E o meu amigo Dadinho, né? Não, essa mensagem assim não é dele. Tal, vai. Assim, pegou, imitou, ele assim, assistiu uma mensagem, vai. Então, dali ele começou a acreditar que eu podia ser mais. Então, começou a me dar mais atenção. Mesmo quando vai dar aula, Sadraque, tá entendendo? Isso aí. Ele já começou a ter muito mais atenção com isso. Então, aos 16 anos, nesse dia da pregação primária, ele estava lá, no dia. E eu tive o privilégio de, quando estava a pregar, a luz foi embora. Então, os olhos apagaram para mim. Ninguém está a me ver. Então, boa. Tá bom. Tomou como uma vantagem. Tinham que correr para ir começar a acender os candeeiros, as velas, para mim foi vantagem. Boa. Isso aqui e tal. E o nome de Deus, que é impensadamente abusado pelos homens na terra, grandemente exaltado pelos anjos dos céus. Meu Deus. Ele precisa ser glorificado pelos irmãos na igreja. Eu até lembro, porque eu ensaiei. Sim. Imagina? Boa, então, ensaio. De decor. E vai, tal. Já passou quanto? 21 anos. Mas ainda lembro, decor. E vai, tal, pá. E só aquele barulho. E grito. Como a escala era publicada, as pessoas todas encheram para ouvir, né? Aí o filho do pastor Roy, então aquilo estava cheio, começou a ir na janela. E aquilo era, pessoas gritam, pessoas glorificam, pessoas choram, pessoas falam em língua e tal. E depois já andava com Jó, já orava, já me metia a orar 3, 4, 5 horas sem parar. Então aquilo era uma mistura de... Então o pastor Jorge, num momento, ele ficou extasiado com aquele momento, porque primeiro eu sou discípulo dele, Sim. Outra coisa, sou irmão dele. Oh. Então para ele foi um choque, foi um dia extraordinário. Bastante. Glórias a Deus, estamos a ter um momento de muita qualidade aqui com o pastor Sadraque Manuel do Fuanquenda e temos revelação de dados inéditos a respeito daquilo que é o seu percurso. Todos nós estamos habituados a ver o pastor Sadraque nas tribunas, no altar, e hoje estamos a ver o outro lado do pastor Sadraque. Pastor Sadraque Manuel citou aqui vários nomes, entre os quais o pastor Jorge Batista, Gesiel Gomes. A pergunta que eu quero fazer-lhe é a seguinte: possui mentores espirituais e qual o impacto que estes mentores causam para aquilo que é o seu crescimento espiritual e ministerial em si?
O próprio Deus administrou as coisas de maneiras a não haver nada que surja senão a partir do que já surgiu. Boa. Deus fez as coisas desse jeito. Você não vai comer nenhum fruto que não veio de uma árvore. Você não vai comer nenhuma árvore que não veio de uma semente. Você não vai comer de nenhuma semente que não tenha vindo, né, de Deus. Então, eu acredito que ninguém vai ter sucesso fora dos protocolos que Deus definiu. Amém. E acredito que Deus nos deu essas pessoas. Glória a Deus. Neles estava muito do que estaria em nós. Muito forte. Eles podiam ser o gatilho que iria disparar a bala que seríamos. Jesus. Então, eu penso que o nosso sucesso também passa por honrar essas pessoas. Eu acredito que eu não seria tudo que sou hoje se não fosse todos que foram ontem. Glória a Deus. Né? Se não fosse Spurgeon, que me encantei ao conhecê-lo, se não fosse John Stott, por seus escritos, se não fosse Gésio Gomes, por suas pregações. Inclusive, até hoje, quando eu grito aleluia, penso sempre em Gésio Gomes. Porque é ele que na pregação dele começou a ouvir aleluia. E ficou em mim. Então, eu tento às vezes desmontar isso, já não sai. Não sai. Colou, é uma montagem. Nós somos, né, a soma de muitos outros. Né? É como o conceito Ubuntu, né? Sim. Nós só somos com os outros. Né? Nós só somos com os outros. Então, o pastor Jorge, presencialmente, é dessas pessoas. Hoje, muita gente pergunta, pastor, você é frontal? Não, eu sou apaixonado por Otávio Fernando. Eu não tinha que ser menos. Na frontalidade para com as injustiças do governo, para com... Eu ouvi Otávio, eu me apaixonei por ele, eu queria saber quem era Otávio, eu queria ter um pouco dele. Então, eu acredito que ninguém é, senão com os que já foram, ou com os que já são. Glória a Deus. Pastor Sadraque, gostaria de pegar um gancho naquilo que é a sua explanação. Citou um pouco sobre o Ubuntu e vimos várias vezes em suas postagens, às vezes, ultrajado com trajes que identificam a cultura africana, a sua barba e cabelo também um pouco peculiar daquilo que eram as nossas tradições, os nossos pais antigamente. Qual é a visão que tem a respeito da influência massiva que nós africanos temos atualmente recebido das Américas e das Europas e, de certo modo, recebemos essa aculturação sem dosagem, sem medida, e acabamos adotando comportamentos alheios à nossa cultura, o que pode não ser mal, todavia, às vezes acaba abafando a nossa própria cultura. Qual é a visão que tem a respeito disso? Olha só, Cadete, eu já estive no monte em oração com alguns amigos, e eu falei um pouco sobre isso. Eu disse, não existe nenhuma cultura original. Amém. Toda a cultura foi estuprada por outras. Amém. E as mais fortes acabaram engolindo as mais fracas. Amém. Né? As grandes culturas são baleia e as pequenas são Jonas, elas são sempre engolidas. Exatamente. E quando vomitadas já mudou o conceito. Sim. Já mudaram, né, os pensamentos. E não tem como. Inclusive chineses já não usam roupas chinesas. Foram ocidentalizados, usam camisolas, usam calças. E olha que diz assim, mesmo esse fato aqui, sim, que hoje é europeu, porque a Europa tornou-a grande, ela é asiática. É asiática, sim. Não é europeu. Então quer dizer que a própria cultura europeia não é europeia. A Europa tornou-a, né, muito presente, muito poderosa. Sim. Então eu penso que uma cultura só é forte quando quem a detém a promove. Okay? Amém. Por exemplo, meu pai é alfaiate de profissão. Okay? É estilista, é costureiro. E eu cresci com roupas africanas. Amém. Mas eu parei de usar porque eu era chamado de langa por usar. Meu Deus. Nos anos 90, você está com uma roupa de pano, um calção de pano. Langa. Olha langa. E nós chegamos a um tempo que deixamos de usar roupas de pano. Nosso pai cozia roupa de pano, mas não aceitava mais para nós. Okay. Porque os próprios angolanos, os de Luanda e os outros do sul, chamavam-nos de langa. E nós não queríamos ser conotados com langas. Percebe? Percebo. Porque aqui já era uma questão étnica. Houve, por exemplo, nos anos 92, a época dos conflitos, o caça-langa, que era, na verdade, uma maneira de matar. Porque o MPLA, né, na história verdadeira de Angola, ela
disparou, ou ela apertou o gatilho, ela promoveu os conflitos que se deram mais tarde. Afastando o pessoal da FENELA, afastando, aí atacando no pica-pau o pessoal da UNITA. Talvez houvesse, né, algumas coisas que a inteligência que sabe explicar não sabemos, mas o que sabemos de fora é que houve esses ataques. E a FENELA era conotado com os congoleses, porque muitos dos militantes, os militares da FENELA eram congoleses. Okay? Então, eram conotados. Nós íamos à escola 11, mas minha mãe dizia, não, mete camisola normal, porque se meter roupa que o teu pai coisa, é caça-langa. Isso aqui é langa. Percebe? Só que os nigerianos começaram a valorizar as roupas africanas. Os sul-africanos começaram a valorizar a roupa africana. Hoje, os angolanos, agora também todo mundo virou langa. Todo mundo agora vai, no fato de mandar fazer roupa, ficou na moda. É isso. Ok? Então, a cultura só é forte quando os da cultura a promovem. Quando nós fazemos valer. Hoje na religião, muita gente, mesmo sendo cristã, ainda usa o chofé, usa os panos judaicos. Por quê? Porque os judeus valorizam o que lhes pertence. Então, a questão é muito por conta da valorização. É a valorização da cultura. Hoje, eu uso muito a roupas em pano porque eu penso que me sinto bem. E se calhar está ligado à minha educação. Meu pai fazia muito, eu tinha os bubus e tal, até aqui, com calça, tudo em fato. Eu achava bonito em casa, até que lá fora começaram a dizer que era langa. Eu fazia o corte, esse corte que eu faço aqui diminuído aqui um pouco cheio. Eram cortes de langa. Você não podia fazer esse corte que você fez agora. Sim. Mas hoje todo mundo faz. Todo mundo vai no salão e pede 2 tempos. 2 tempos. Já não é corte de langa. Certo. Ok? Certo. Então, todos ficaram langificados hoje. Fomos langoculturados e então estamos aqui hoje, né, todos a fazer jus à nossa cultura. Começamos a fazer recursos. Hoje você já encontra T.D. Jakes na América a usar roupas, né, africanas, porque é bonita. Boa. Né? Primeiro, é útil. Para o nosso tempo aqui, para o color, é muito mais útil do que você usar uma camisa, depois usar mais um paletó, como dizem os brasileiros. Okay? Já que você meteu uma camisa interior, botou a camisa bonita, é clássica. Sim. Tá aí, é bonito. Hoje agora começa a se misturar um pouco do africano com um pouco dos antilianos. Você já vê as camisas africanas com um pouco das goiabeiras cubanas. Ok? Sim. Tem a questão da barba. Eu sou apóstolo para vocês nessa área. Amém. Porque quando comecei a usar, eu sofri ataques, né? Pregador e tal, sim, não sei o que, tem que cortar a barba. E eu respondia sempre a todos, não, era o que os brancos faziam quando diziam aos negros, você tem que tirar a barba. Né? Todo mundo tem que usar exatamente conforme os brancos queriam que você usasse. Né? Você não pode usar cabelo, tem que usar sempre escovinho. Não, se eles criam cabelo, por que eu tenho que cortar? Não, eu vou criar. Então, eu acho que a barba do negro e o cabelo do negro não é feio. Não. Só é feio o negro que não o promove e sente vergonha disso. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Sadraque, mais uma pergunta e realmente a conversa começa a estar interessante. Nós o tratamos carinhosamente de pastor. É realmente o ministério que Deus o chamou para exercer? Ou faz apenas devido àquilo que é a estrutura doutrinária da confissão denominacional que possui? E por outra também, surgiram alguns rumores, o pastor Sadraque tem uma vida pública praticamente, surgiram alguns rumores de que o pastor Sadraque andou a fugir à consagração. Então, podia falar-nos um pouco a respeito disso? Pois bem. Olha só, parece que não, mas está aqui alguns filhos meus que estão a assistir. Eu nunca fiquei interessado na questão consagração como tal. Nunca. Dentre muitas, uma das razões era que eu percebi que muitas pessoas consagradas eram consagradas erradamente. E que nas vésperas de muitas das consagrações, por mim assistidas e testemunhadas, havia inclusive carnalidade de negociação. Pastor Araújo, meu padrinho, prega sobre isso, porque ele disse que há muita gente que na época da consagração começa a levar envelopes na casa do pastor, começa a levar sacos de arroz
para tentar amolecer o coração do pastor e sentir comprometido a entrar. E o pastor Araújo Filho dizia, Deus não aprova esse tipo de consagração. Amém. Então eu comecei a ter um certo temor com isso. Ouvi Gesiel Gomes falar que muitos eram consagrados por negociação, outros por amizade, uns eram consagrados, certamente, por bajulação. Eu acho que ele falava alguns pontos e dizia só alguns são consagrados por eleição. Amém. E a eleição é o modelo certo para a consagração. Amém. Quando Deus te escolheu e faz o que fez na igreja de Antioquia, separar-me a Barnabé e a Saulo para as obras que eu tenho chamado. Então, quando comecei a ficar muito popular, aos 25 anos que eu me casei, eu já era completamente popular, já era completamente conhecido, já era inteiramente, né, apreciado por todos, e eu era solteiro, solteiros não podem ser consagrados. Então eu senti que eu não precisava de uma consagração como tal para ser consagrado. Não precisava. E então eu passei a tentar ser um rosto de alguém que é possível fazer bem o trabalho de Deus sem necessariamente receber um título. Um título, sim. Então eu queria manter isso até o fim. Queria poder inspirar jovens a não entrar para as negociações, para as bajulações, para a busca de preferência ou para o uso, né, do estatuto familiar, pastoral, da família pastoral para ser consagrado. Sim. Então eu queria manter isso. Amém. Só que nós começamos com a Congregação Jesus em 2016. E numa altura que eu estava no Brasil, meu pai informou-me que eu devia voltar para as consagrações. Porque estava a dizer que ninguém podia dirigir uma igreja se não fosse consagrado. E que se eu não voltasse, eu poderia não continuar na direção da igreja. E eu amava minhas ovelhas. Eu fiquei muito ferido porque estavam aí contra aquilo que era. E eu fiquei muito triste com isso. Porque eu queria poder dizer para as pessoas, olhem para mim, não precisei de título para estar aqui. Olhem para mim, não precisei de bajulação para estar aqui. Olhem para mim, não precisei sair de uma família para chegar aqui. Olhem para mim, que Deus pode usar alguém do nada, pode usá-lo com sua graça, pode impactar outras vidas. Eu queria que fosse assim. Glória a Deus. Mas estava aquele peso. Na altura eu estava no Brasil, eu visitei o pastor Silas Malafaia, até conversei com ele, e ele me disse, dá que volta, vai lá, não fica aqui, vai. São tuas autoridades, são teus pastores, e se já te colocaram nessa situação, então não pareça que estás a ser rebelde. Foi assim que eu nem assisti mais Ravec daquele ano, voltei a Luanda, já aí em cima da hora me levaram numa coluço onde tratamos a documentação toda e tal, para as consagrações, e o pai disse, pá, você quer? Escreve aqui. Aí tem uma lista, umas perguntas, pastor, fez lista, e eu escrevi diácono no papel, eu entreguei o papel, e quando fomos para as consagrações, saiu que eu iria ser evangelista. E eu não sou evangelista desde aquele dia, eu sou evangelista há muito tempo. Amém. Eu ganho alma desde há muito. Glória a Deus. Então, se precisa do título, que assim seja. Glória a E Deus. assim fui, me mantenho esse evangelista nas tribunas, nos púlpitos, nas cruzadas, na rua, pessoalmente pregando e fazendo o trabalho de pastor na Congregação Jesus né, pastoreando as ovelhas que o Senhor me confia. Glória a Deus. Agora, dizer qual é o meu ministério, não sei. Sou Glória apenas aquele jovem que não queria título para fazer o trabalho. Glórias a Deus. Muito forte, realmente muito forte. Mas, de certo modo, acaba sendo algo muito espiritual, né? Uma vez que na seleção, selecionou ser diácono, mas quando sai a consagração, sai como evangelista. Então acaba sendo algo espiritual, mesmo tentando... Você me chama pastor. E nós o chamamos de pastor, talvez pelo exercício em si. E talvez as obras que nós vimos são muito mais as obras de um apóstolo, e há quem até o chame de apóstolo, por conta do trabalho que faz e a forma muito peculiar de influenciar outras pessoas a seguirem aquilo que crê, aquilo que acredita, a sua dinâmica, a sua seriedade em si no Evangelho. Muitos de nós o chamamos de apóstolo, talvez a denominação não permite, não é? Mas
talvez é o nome que melhor se encaixa assim pelo trabalho que desenvolve. Pastor Sadraque tem influenciado muitos jovens em Luanda e não só, províncias como Lubango e outras províncias de Angola também têm sido influenciadas, muito principalmente pessoas da faixa etária jovem. Pastor Sadraque, surge aqui um elemento que provavelmente já ouviu falar, o chamado sadraquismo, que é a forma peculiar do pastor Sadraque de pregar, de se vestir e o corte de cabelo. Muitos jovens vestem-se dessa forma, pregam desta forma e usam o mesmo corte de cabelo, por acaso. Então eu gostaria de saber da parte do pastor Sadraque, qual é a visão que tem a respeito disso, não é? Do suposto sadraquismo, concorda com o sadraquismo? Não estaríamos a remontar às épocas passadas onde havia calvinismo, arminianismo e etc. Wesleyismo, vai. Mas eu penso que a questão, nenhum ser cria um ismo como tal. Eu penso que as pessoas vivem de tal maneira a impactar outras e essas outras querem repetir essa história, querem repetir esses detalhes. Muitos dos meus discípulos mais próximos nem criam cabelo. É isso. Né? Nem criam barbas. Então tem detalhes. Uns criam barbas, cabelo. Outros não criam barba, não criam cabelo, mas andam sempre com o livro na mão. Tem uns que não andam com o livro na mão, mas criam unha. Tem uns que não criam unha, mas pregam como eu. Outros nem pregam como eu, mas são muito próximos. Mas então, eu penso que não é muito que haja uma classe, você deseja construir essa classe. Não. Eu penso que as pessoas também se identificam. Né? Amém. Se a barba lhe fica bem e tal, gostou, não. Também me fica bem barba. Né? Boa. Tem um discípulo, por exemplo, que não cresce barba. Gideão não cresce barba, não vai crescer. Não sei se depois dos 90 anos, está a crescer agora. Tem uns que estão a ter só um bocado aqui, acho que a casca está a tentar puxar aqui e cresce aqui uma metade, até porque eu também não tinha barba há algum tempo atrás. E olha só, é curioso isso, já que estou a falar muita coisa em primeira mão. Eu lembro-me de uma vez eu estar a orar, já tinha orado ininterruptamente umas 7 horas. Na verdade, eu orava 7 horas ao dia por muito tempo, por longos anos. E neste dia eu fazia a divisão, né? Orava 3 a 4 horas, depois durante o dia, como é muito ocupado, se eu orava 4 horas me restou 3, então eu orava 1h30, depois antes de terminar o dia eu orava mais. Mas naquele dia eu tinha muita atividade durante o dia porque era o coordenador de jovens e eu sabia que não ia ter tempo, então eu fiquei a orar por longas horas de uma vez, né? Então eu tinha orado 7 horas, mas tinha que terminar, porque eu tinha um relógio assim que dava um quando dava. E o relógio deu aquele sinal, mas eu tentava sair da oração e não conseguia. Sim. E o Senhor começou a falar comigo, né? Para aqueles que creem que o Senhor fala ainda, também, eu creio. Amém. E o Senhor começou a falar comigo e disse algo relacionado com barba quando não tinha. Ele disse o seguinte: antes que os fios da tua barba se completem, eu já terei te colocado entre os grandes. Muito antes forte. Que os fios da tua barba se completem, com essas frases, eu já terei te colocado entre os grandes. E eu não tinha barbas cresciam, mas até hoje você vê no fundo tem algumas falhas, né? E aí tinha falhas muito intensas. Sim. Meu irmão Guina, Jeremias, que são menores de mim, barba deste completamente cheia, eu tinha essas falhas. E as falhas eram muito grandes, e aquilo parece que mudou de repente, né? Começou a tapar de repente. E foi numa altura, eu ainda não era casado, 2008, o pastor Joaquim mandou uma carta para mim e para o nosso ministério, dizendo que eu quero que o Sadraque venha pregar no encerramento da série Kazenga. Aquilo não caiu bem, porque eu era menino, era solteiro, e aquela atividade do Kazenga era só os reverendos que terminavam, encerravam aquelas atividades, só os reverendos que pregavam lá. O pastor Joaquim é pai praticamente do pastor Panzo, é pai do pastor Francisco, do reverendo Francisco, que hoje é presidente da Assembleia de Deus Pentecostal, e ele estava a indicar que eu iria encerrar uma atividade que só pregava os reverendos. E na altura o meu reverendo nem havia pregado lá. Meu Deus, terrível. Então foi para mim temor e tremor. Temor e tremor. Muito forte. Lembro-me que nessa data, acho que 2008, preguei nesse encerramento e eu fui para o espelho e lembrei: antes que os fios da tua barba se completem, antes, eu já terei te colocado entre os grandes. Muito forte. E eu entrei em lágrimas, chorei e tive certeza que existe um Deus que falava conosco. E aquele dia foi memorável.
E até hoje eu honro muito Sua Excelência, Reverendo Joaquim, que está ainda conosco, e quero que esteja por muitos anos ainda. Amém. Mesmo caminhando por 100. Muito forte. Porque ele me fez acreditar que Deus tinha comigo algo sério. Porque eu era um menino apenas. Talvez eu teria muita dificuldade em colocar alguém a encerrar uma atividade do nosso ministério. Jesus sendo ele solteiro, menino, miúdo. Ele, quando me chamou, disse: você tem namorado? Eu disse: pai, não. É por isso que Deus te usa muito. Meu Deus. Mas mantenha esse fogo quando casar, hein? Quando casar, mantenha esse fogo. Tá bem, filho? Tá bem, filho. Tá bem, pai. Tá bem. E aquele temor. E eu, às vezes, ia lá pregar. Será que vem? Prega aqui. Assistia canolata dos convites, ia lá. Eu estava ministrando a oração. Disse: filho, fica com ousadia. Deus te usa muito. Tu a vi. Foi no escritório dele, trouxe azeite. Toma, usa isso. E me deu o azeite dele. Meu Deus. Então eu senti que alguém que é pai dos meus pais, pai do pai dos meus pais, me dar aquela honra, me ensinar inclusive a orar, para mim foi a grande certificação de que Deus estava a me dar uma grande responsabilidade nessa nação, começando pela nossa denominação. Boa. Então, muito forte. Muito forte. Pois é, continuamos com uma entrevista bastante reveladora. Vamos fazer um curto intervalo. Não saia daí, esteja connosco, que o pastor Sadraque também não vai sair daqui. Deus abençoe. Você tem problema em mostrar o seu negócio, em atingir mais clientes e galgar mais terreno no mercado nacional? Tem dificuldade em falar dos seus serviços e produtos? Pois bem, é por isso que existe a Marketia.com, uma equipa com profissionais do mais alto nível, comprometidos a realizar e a materializar os seus sonhos, que traz para si pacotes promocionais na produção de vídeos, fotografias e design gráfico. Se é empreendedor, negociante e digital marketing, somos a solução para o boost que o seu negócio precisa. Entre em contato connosco. Ligue 990 06 49 57 ou 992 86 32 37. Marketia.com. Aldair Patrício Mateus Diniz, meu noivo e futuro marido. Quero que saibas que eu amo-te muito, muito mesmo. Muito obrigada por fazeres parte da minha vida. Quero dizer que não me arrependo pelo que passamos e faria tudo de novo. Agradeço a Deus pela nossa vida, pelo nosso relacionamento e saiba que te amo muito. Beijo, amor. Suportar e esperar, nosso amor será para sempre. Será só bênção nosso lar. Toda nossa casa vai servir a Deus. Nos completaremos, em tudo aprenderemos. Meu amor, o nosso tempo chegou. Hoje é dia do nosso casamento. Oramos tanto por esse momento. Metade se unindo, mel e a flor. Jesus queria saber o que as pessoas dizem dele. É interessante eu afirmar nesta manhã que a Jesus interessava o que as pessoas diziam dele. E alguns de nós compramos o argumento de que eu não me importo com o que as pessoas dizem, basta apenas o que Deus diz de mim. Mas esse argumento é perigoso, em certa medida mentiroso, porque importa muito o que as pessoas dizem de nós, não só o que Deus diz de nós, porque nós não vivemos nos céus, nós vivemos na terra e nós vivemos em comunhão, em relação, e as pessoas têm um argumento sobre nós. Se certo ou não, as pessoas comentam sobre nós. Esse comentário pode ser verdadeiro, esse comentário pode ser equivocado, mas quando muitas pessoas falam a mesma coisa, precisamos prestar atenção à nossa vida. Mas eu não sou assim, eu não faço isso. Só que a soma dos argumentos é um relatório que pesa. Aí a Bíblia não manda apenas nos afastar do mal, por exemplo. A Bíblia também manda nos afastar da aparência do mal. E há muita gente que diz: eu não faço mal a ninguém, eu não falo mal, mas o que nós aparentamos pode vender uma ilusão para as pessoas. Lá na rua dizem que eu sou prostituta, por exemplo, mas eu não faço nada no namoro. Mas a pergunta é: por que muita gente fala a mesma coisa? Vou te dar o caso que você não faz o que eles falam.
mas aparentas fazer. Pela maneira de vestir, pela maneira de se relacionar com as pessoas podem concluir. Por isso que as pessoas falam sobre nós, pode ser um espelho que demonstra como nós estamos a viver ou como nós transparecemos que vivemos. Há pessoas que dizem que você é rico quando você está em dívida. Um programa que exorta, um programa que ensina, um programa que leva de forma diferenciada a palavra de Deus. Impacto da Palavra, terceira. Irmãos, sejam muito bem-vindos de volta ao programa Impacto da Palavra. Esta aqui é a rubrica Biografias. Hoje temos o nosso amado pastor Sadraque Manuel Lufuankenda, que nos está a proporcionar momentos de muita qualidade, abrindo e falando a respeito daquilo que é a sua vida espiritual, ministerial e familiar em si. Siga nas nossas redes sociais, marketia.com, e faça a marcação da sua sessão de fotos, o seu evento, batismo, casamento, que nós estamos prontos para atender-lhe. Visite as nossas redes sociais e partilhe o máximo que puder. Seja bem-vindo de volta, pastor Sadraque Manuel Lufuankenda. Muito obrigado. Vamos lá. Um nome que carrega em si a africanidade. Pastor Sadraque, durante muito tempo era impossível dissociar a figura do profeta Josué Henriques do pastor Sadraque, de tal modo que em um determinado tempo confundia-se muito os discípulos do profeta Sadraque, do pastor Sadraque, com os do profeta Josué Henriques, e eram amigos, não é? Vamos assim dizer, ou são amigos inseparáveis, e que falar de pastor Sadraque era o mesmo que falar do profeta Josué, falar do profeta Josué era o mesmo que falar do pastor Sadraque. A pergunta que não se quer calar é: como está a amizade e essa relação que remonta de há bastante tempo entre o profeta Josué Henriques e o pastor Sadraque Manuel? Ok, antes de responder à questão da amizade, era primeiro dizer como estava a amizade, como era a amizade. Primeiro, Josué, para além de ser um amigo, é um irmão. Amém. Nossos pais cresceram espiritualmente na mesma igreja. Meu pai converteu-se no quilômetro 11, certamente, e o quilômetro 11 praticamente era, no princípio, a sede do Cafarnaú, até depois ir para o Quicolo. O quilômetro 11, que era uma congregação do Kazenga, de tal maneira que minha mãe cantava no coral, onde o pastor Francisco era dirigente do coral. Amém. Pastor Francisco, e minha mãe era corista. Então, quando meu pai converte-se, então naquela altura tiveram esse cruzamento. Então, o mais velho, Afonso, Diácono Afonso, meu pai, o pastor Manuel Lufuankenda, minha mãe Luísa, a mãe de José a Dominguinha, eram da mesma Caná. Então quer dizer que meu pai e o pai de Josué estavam na mesma igreja. Amém. Minha mãe e a mãe de Josué na mesma igreja. Então crescemos ali. Quando os meus velhos estão no culto, nós somos as crianças que estamos aí fora a brincar, ou na escola bíblica dominical. Então essa é a nossa história. É a história de infância juntos, de tal maneira que quando o pastor Jorge começa a pregar, aos 18 anos, irmão mais velho de José também, a pregar. Então eram amigos. Então a amizade do pastor Jorge e o Jô, e o mestre Jô, era muito, muito íntima. De tal maneira que quando eu começo a andar com o pastor Jorge, conheço o profeta Jô, passo a ir orar com o profeta Jô. Foi nessa altura que Josué se converte, nos encontra na Deus Proverá. Lá, já estava o 15, ele se converte, não seria assim. Ele vem e se firma naquela altura. Vivia no São Paulo, voltou aí por Deus Proverá e volta a orar. O pai de Adão ainda, pastor Adão, ainda nem era convertido, ainda estava aí nos grupos. E então, Josué nos encontra lá já orando, Deus Proverá. Então, era aquela caminhada. Então, passamos a pregar, a acompanhar primeiro os mestres, de tal maneira que depois eles fizeram uma quase troca, Eu era irmão do pastor Jorge, mas passei a andar muito mais com o João,
E o Josué, que era o irmão do Josué, passou a andar muito mais com o pastor Jorge, de tal maneira que o Josué hoje escreve tal qual o pastor Jorge escreve. A letra do Josué é quase igual ao do pastor Jorge. Ele imitou inclusive a letra. Ele era muito mais parecido na maneira de colocar a mensagem com o pastor Jorge do que eu, que era a pessoa que aprendi primeiro. E então, praticamente, a nossa história era essa. Muitas vezes ia substituir o pastor Jorge nas pregações, Josué ia substituir o mestre Jó, ou então o contrário, e depois começamos a crescer junto. Muitas vezes nos tocavam, como eu não vou poder ir naquela que como vai lá, você vai. Então, primeiro, para entender o estado da amizade, temos que entender que primeiro vivíamos na mesma área, Sim. Estávamos praticamente na mesma igreja, temos os mesmos mentores. Hoje, crescemos, o Josué passou a ficar muito mais para a cidade, lá criou o pessoal do remanescente, eu estava muito mais longe ainda com o pessoal da turma da palavra, e então começamos a nos distanciar um pouco mais. Josué foi viver para a cidade, alugou, ainda me convidou a viver junto, mas eu queria sair só de casa depois de casado. E então, quando ele se casou, praticamente ele já não estava, né, na casa da Dominguinha, já tinha uma certa independência própria, né? Não lembro bem se ele chegou a voltar para casa depois da morte de João, não lembro, não consigo lembrar, porque o João falece em 2006, 4 anos depois eu me caso. Josué um pouco depois também se casa, e então a própria vida nos distanciou. Minha amizade com todos, com Quinzinho, com o Jairo, já não é tanto. Quinzinho tiveram aqui na semana passada. Agora, tem outra questão. O Josué sempre foi um tanto quanto reservado. Josué é uma pessoa que, se você não lhe puxa, ele não vem. Okay. Né? Você tem que lhe puxar. Josué não é tanto. Nós vivíamos aqui no mesmo quarteirão, aqui. Ele já não está aqui, né? Não é. Ele estava aí, não é 28... É 30. É 30 ou é 28, Josué? É 28, né? Estava aí, não é 28. Eu aqui não é 21. E o Josué veio aqui a casa quantas vezes? Uma, duas, ok, não sei. Ele depois vai justificar se veio mais. Mas, pelo que me lembro, acho que umas duas. Uma. Por muitos anos. Mas, é assim, você tem que entender. Existe alguém um pouco mais, né, que puxa mais pelo outro, então eu ia mais lá, né, muitas vezes de jejum, eu fui na casa dele, estava lá de jejum com o pastor Jorge e tal, na casa dele, eu fui lá, estava já, parece 14 dias que não comia, fui lá, bati a porta, nem me reconheceram, quem é o senhor? Não, sou eu, Sadraque, manda que estás assim, então ainda fui lhe visitar, mesmo a passar, quantos dias que fizemos na TV? 14 dias, aos 10 dias, né? Aos 10 dias já, que eu não comia, que eu fui lhe visitar ainda, imagina. Eu fui lá ligeiro. Então, Josué é daquela história que você lhe puxa. Eu combinei, por exemplo, há um mês com ele, para ele conhecer a igreja, não veio. Então você tem que puxar. Não é que tenha alguma coisa que esteja a faltar ou a amizade diminuiu. Não. O tempo já não é o mesmo, as minhas ocupações já não são as mesmas. Certo. O Josué continua o mesmo, é alguém que tem que lhe puxar. Eu já não continuo o mesmo, não tenho o mesmo tempo para puxar. Então, as coisas já, né, tomam esse tempo. Olha só, eu estava em Portugal quando o Josué e a Samanta vão para Portugal para ter a sua segunda filha. Eu andei a pé do sítio onde eu estava para ir na casa dele, para ir ver a menina. Fui visitar a bebê recém-nascido, né? Porque para mim são minhas sobrinhas. Amém. Ok? São minhas sobrinhas. Então, visito, vou ver como é que estão. Então, essa é a nossa história. Josué é meu irmão. Ele não é só o meu amigo, não é só o colega do ministério, ele é meu irmão. Glória a Deus. O profeta Josué é, de certo, alguém que nós temos também por grande estima. E adiantar aqui que nós vamos evitar todos os contactos para poder entrevistá-lo também. E para nós, e aqueles que admiram o pastor Sadraque, gostamos de os ver juntos. E lembro-me que, se a mente não atraiçou, em 2017, ministraram juntos no Lubango. Não sei se foi este ano, 2017, 18, ministraram juntos no Lubango. E pelos vídeos foi algo extraordinário, um trabalho excelente. Provavelmente aqueles que já os acompanham há bastante tempo remontaram às épocas que pregavam juntos em diversos lugares. O pastor Sadraque falava com uma certa nostalgia e notava-se quando citava o profeta Jó, citava o pastor Jorge, aquele tempo de treinamento espiritual, falava com uma certa nostalgia. Sente saudades desse tempo? Eu estou assustado, o que estou a fazer, estou a caminho do 40. Eu não sei quando é que passou esses anos todos, mas é assustador. Quando te falavam, teu pai tem 37 anos, você falava, teu pai é bem mais velho. E agora chegamos a essa idade, meu Deus.
quanto tempo? Dentro de 13 anos, tenho 50, é verdade? Isso é verdade. Não tem como não ter nostalgias. É isso. Eram tempos que não tínhamos telefone, não tínhamos redes sociais, mas eram muito sociais, eram muito chegados, eram muito irmãos. Amém. Éramos... Ainda sobre esse tempo, acredita que as melhores experiências já vividas até agora, e aproveito fazer uma pergunta que eu ia fazer mais tarde, que é a respeito das grandes experiências que viveu como um pregador pentecostal, não é? Sabemos que as igrejas de viés pentecostais valorizam muito a efusão do Espírito Santo, a manifestação da graça de Deus, a profecia, os milagres. É nessa fase que viveu as maiores experiências em termos de milagres, em termos da manifestação do poder de Deus? Se sim, quais são as experiências que mais lhe marcaram daquilo que é a manifestação do poder de Deus no seu ministério? É difícil de selecionar. É muito difícil. Vou colocar assim, eu penso que as experiências são maravilhosas à medida em que elas se manifestam a nós como novas. Amém. Hoje, se Deus me levar numa casa onde todos morreram e ressuscitar todos naquele dia, ainda assim não vai ser melhor do que a primeira vez que isso aconteceu. Glória a Deus. Porque a novidade tem esse impacto. Amém. Então, aqueles dias nós éramos menores, éramos adolescentes, jovens, e ter que para nós passar horas em oração, vigílias inteiras, era marcante. Hoje podemos repetir isso, mas não tem o mesmo sabor, não tem, né? Eu acho que ainda tem para viver coisas maior do que se passaram até hoje. Amém. Mas eu penso que não vai ter o mesmo impacto que teve, né, que tiveram as primeiras vezes. Porque eu estou ainda continuamente à espera das maiores manifestações de Deus. Amém. Ainda estou querendo receber uma ligação, dizer assim, pá, houve uma família aqui, sim, que já passou, já declararam como morto, mas a irmã era firme, era fiel, todos morreram intoxicados, estão aqui, passou no chá agora aguenta, teve zimbo, e o filho que não estava em casa ligou, pastor, não, minha mãe era devota, e falar como Pedro falou, fala por si que não removeu o corpo da tua vida. Meu Deus. E dizer para todos, levante agora. Mas se isso acontecer, ainda assim não será maior do que as primeiras vezes que aconteceram. Mas ainda assim, eu lembro-me de, na adolescência, estar a orar com meu amigo Flávio, e depois ele foi à escola, depois eu fui lhe buscar a escola dele, passamos aí, ficamos dentro do templo católico Santo Antônio. E começamos a dizer, ui, não sei o que, quando Deus nos usar, nossa, agora chegar num sítio dizendo morto, levanta-te, e ele levantar, e nós chegar num coxo, levanta-te e anda. Não sei o que. Nós a falar sobre isso com muita expectativa. Só que a primeira vez que eu tive uma experiência como essa, foi no Acocungo, na cela, nós fomos para um evento com nossos pastores, e preguei numa vigília de libertação e cura, e no sábado eu tinha que ter um casamento, e nesse casamento eu adormeci porque estava cansado por causa da vigília. E meu telefone chamou de botão, ainda não havia o smartphone, né? Se calhar havia, não, mas nós não tínhamos, né? Acho que tinha mais aqueles Motorola, aqueles... E atendi, mesmo com sono, e ouvi choros. Era um rapaz chamado Ico, que ligou para mim e disse que tinha uma situação em casa dele, estavam em choros. E ele queria comunicar ao pai dele, porque o pai não atendia o telefone, ou não sei se tinha o telefone e não chamava. Eu disse, não vem buscar o pai, não fala com mais ninguém, me vem buscar só a mim. E voltei a adormecer, e depois de alguns minutos ele já estava ali, veio de moto, me meteu na moto e levou. O pai estava lá. Porque para mim, soaria muito mal que nós fomos de Luanda para lá com uma comitiva grande, para um evento que na madrugada falamos de cura, milagres, e sábado está uma tragédia, um óbito, quando podia ter um encerramento do evento lá no município da Sela. Então, chegamos, encontramos as pessoas em óbito, peguei uma criança que estava toda parada, dura, com os lábios completamente pretos, com os olhos semiabertos. Aí pedi que todo mundo saísse de casa, que estavam a chorar. Entrei apenas com um grupo de jovens que eram lá, dos seguidores da luz. Zacarias ainda ligou-me alguns meses atrás. E entramos para o quarto
E 5 minutos depois a criança estava acordada, estava viva. Muito forte. Estava de volta à vida. Jesus. Então devolvemos a mãe e voltamos lá para o casamento. Muito forte. E então, mesmo assim, quando isso aconteceu, eu não tive aquela coisa, uau, porque eu senti que é das manifestações mais simples. É mais difícil orar por uma pessoa que não ouvia, porque já aconteceu. Para voltar a ouvir, você vai então ouvir, bate aqui. Não, ela não, em nome de Jesus levanta. E a criança acordou e devolveu a criança. Fácil, fácil. Eu penso que o Senhor, Deus da vida, se quiser, Ele devolve o fôlego em segundos. Fácil, muito fácil. Muito mais fácil do que levantar um coxo, você ainda tem que lhe pegar na mão e levantar como Pedro e João. O que temos, te damos em nome de Jesus, que ele levante e anda, ele segurando na mão. Então eu acho que a ressurreição dos milagres é mais fácil de acontecer, caso o Senhor queira. Muito forte. De facto, agrada-nos ouvir isso, uma vez que nós estamos num mundo em constante desenvolvimento e a Igreja ela não está alheia a isso. Hoje temos diversas literaturas, contacto com diversos materiais e cada vez mais as pessoas deixam de acreditar e crer no poder de Deus. Termos um pregador nos nossos tempos que continua a acreditar no poder pujante do Espírito de Deus, mesmo sendo um pastor jovem, não é? Está a caminho dos 40, mas é jovem, é uma mais-valia para nós que nos inspiramos e seguimos os seus passos. Pastor, ultimamente tem-se levantado e, tal como também, conforme fiz a introdução desta entrevista, o cristianismo ele surgiu sobre base de jovens. Jesus recrutou jovens para a obra do Evangelho, naquilo que é o seu plano de propagação da vontade, do propósito e do plano de Deus. A pergunta é, muitos jovens hoje entram no ministério. Hoje temos muitos jovens no ministério, muitos deles com pouca idade, muitos deles ainda, alguns com pouca escolaridade, mas são as pessoas que nós vimos hoje nos panfletos, nas ruas, outdoors, uns a profetizarem nas redes sociais, não é? Com o comumente conhecido como papá profetiza papá. Então, o que acha desse movimento massivo de jovens aderir ao ministério, uma vez que a juventude é uma fase ainda de incertezas, de indefinições? Qual é a abordagem que tem a fazer a respeito disso? Olha só, não sei como é que fez a pergunta, mas eu dei a resposta sobre a questão de nós continuarmos o legado ou de ter mentores. Certo. Sabia que a maioria dessas manifestações recentes, elas não emanam dos nossos pais espirituais? A maioria dos jovens que agem nessa direção não agem porque estão a dar continuidade a uma maneira dos nossos pais fazerem. É sempre uma importação da não continuidade. Exatamente. Otávio Fernando, pastor Lutumba, reverendo Panzo, pastor Francisco, pode ser até os pais também, né, do revivamento, como o pastor Zuzi, Miese e outros, não agiam nessa direção. Não é uma linha de um pai da nação, de um pai na nação. É uma corrente estranha, é um corpo estranho nesta veia. É a introdução de um vírus estranho a essa veia. Então, nós temos o modismo, né? A questão do modismo é algo grave. E isso nós precisamos dizer que a prova de que isso não está certo é o escândalo que causa. Certo. É que eu disse para alguém, se uma coisa que você disse é certa causa escândalo, então não é certo. Não é certo. Sim. Não é certo. Sim. Se fosse certo, não causaria escândalo. Certo. Mas a grande problemática é que nós temos, nesse tempo, muito mais escândalo. Menos exemplos, menos moral, menos impacto evangelístico, menos salvação. É isso. Então, vale que esse movimento todo se o efeito não é positivo? Certo. Qual é o efeito desses movimentos na sociedade? Causou o quê? Mudou o quê? Mudou quem? Antes, pelo contrário, sujou a igreja. Certo. Envergonha a igreja. Você ouve esses discursos na rádio, você se envergonha. Você está no táxi com alguém, está ouvindo uma pregação na rádio, você está envergonhado. Porque os ímpios riem, porque pessoas despreparadas, neófitas, falam em nome de Deus. E se apresentam como seus ministros. E muita gente hoje até duvidam dos maduros por causa dos imaturos.
É isso. Porque cruzaram primeiro com o imaturo até o maduro, eles evitam. Vocês todos são mentirosos. Todos os dias eu cruzo com pessoas que me dizem assim, será que afinal na igreja tem pessoas inteligentes? Afinal vocês pentecostais, afinal tem pessoas sérias também. Eu pensava que todos vocês são vazios, mas depois de te ouvir uma vez, duas vezes, três vezes, afinal vocês não são vazios. Então você tem coisa para nos ensinar. Por quê? Porque hoje bastou só a pessoa descobrir que ele é preguiçoso, também descobriu que ele é profeta. Meu Deus. Como não quer trabalhar, então se mete logo no evangelho. É verdade. Só que Jesus, Deus na Bíblia nunca chamou desocupado para o trabalho. Deus desocupou pessoas ocupadas para o trabalho. O trabalho. Moisés estava ocupado quando lhe desocuparam para o trabalho. Glória a Deus. Eliseu estava ocupado quando Elias lhe desocupou para o trabalho. Davi estava ocupado quando lhe ungiram para o trabalho. Muito forte. Né? Saul estava ocupado quando lhe chamaram para o trabalho. Pedro estava no trabalho quando Jesus foi lhe chamar para o trabalho. Tiago estava no trabalho, Mateus no trabalho, João no trabalho, André no trabalho. Então Deus não chama para o trabalho pessoas que não gostam de trabalho. Muito forte. Muito forte. Mas hoje pessoas que não têm nada, não se deram o trabalho de buscar conhecimento, não foram chamados, não obedeceram seus mentores, fugiram da mentoria, da paternidade que ele gerou em Cristo Jesus, foram se meter nesses caminhos. E hoje começa a se inventar teorias. Nós temos hoje pessoas rebeldes que se apresentam como ministros de Deus. Meu Deus. Então, nós temos um país que precisa ser pensado, repensado. Eu fico muito pesaroso, porque quando vejo o que acontece na igreja, na espiritualidade, aconteceu na política. Esse desconectar da paternidade, desse respeito, dessa continuidade do que se faz. Olha só, todo sucesso é o sucesso da continuidade. Amém. Você não vai conhecer um Obama que não é continuidade de um Martin Luther King. Exactly. De tal maneira que o que ele fala é apenas o que Martin Luther King falou. Enquanto Martin Luther King sonha, Obama realiza. I have a dream. Eu tenho um sonho. Obama pegou no mesmo discurso e realizou. Eu tenho um sonho. O dia que não vamos ser julgados pela cor da pele, mas sim pelo caráter, pela qualidade. Então é continuidade. A pergunta é, quem continua Otávio Fernando? Quem continua Reverendo Panso? Quem vai continuar no Tuba? Quem vai continuar? Nós não temos projetos de continuidade. Nós temos quebra para inventar uma coisa nova, uma coisa que bate e depois traz destruição. Eu, ainda que muitas vezes mal percebido, inclusive por mais velhos, eu decidi ser continuidade deles. Amém. De bom testemunho, de honra, de respeito, de fidelidade. Quero ser continuidade de Otávio Fernando na verticalidade, ainda que isso me custa, como alguém disse, um dia você vai morrer por falar a verdade. Disse, se a própria verdade morreu cedo, quem sou eu para morrer tarde? Meu então, Deus. Eu não se o Senhor me deixar viver até 70, o Senhor me deu muito. Glórias a Deus por isso. Até já vivi mais do que Jesus, estou com 37, Jesus viveu aos 33. Sim. E olha o que ele fez aos 33 anos, revolucionou o mundo todo. E eu com 37 anos estou aqui sentado, ainda a discutir Angola. Glória a Deus. Deus me ajude a fazer um pouco mais. Glória a Deus. Pastor citou figuras relacionadas, ligadas à política. O que pensa sobre política e cristãos na política? Eu vou ler para ti um padre. Aleluia. Para não ser um pastor, eu vou ler um padre. Amém. Deixa eu ver. Eu publiquei há pouco tempo o que um padre falou. E se calhar, no vídeo, já que os pastores estão mesmo calados, ninguém quer falar, vou pedir ao Adilson para colocar esse vídeo que eu vou propor do próprio Papa. Ah, não, o pastor está a citar, aí vão falar, não, eles são os maçons e tal, você quer estar a citar pessoas. Não. Se vocês não estão a falar, deixa as pedras falar. Amém. Se nós vê o que esse padre falou. Esse padre chama-se Cardeal Roberto Sara. A igreja está morrendo porque seus pastores têm medo de falar com toda a verdade e clareza. Temos medo da mídia, medo da opinião pública, medo dos nossos próprios irmãos. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Amém. Amém. Charles Haddon Spurgeon disse, constantemente 8 pessoas que dizem que não pode se discutir nem religião nem política. Por isso continuamos a ter políticos corruptos e falsos profetas. Verdade. Porque quando você fala de falsos profetas, fala não está a julgar. Se fala de falsos políticos, você fala que está a julgar. Porque não se quer discutir nem política, nem religião, vamos continuar a ter falsos profetas e políticos corruptos. Eu decidi não ser omisso quanto a isso. Eu decidi não ser covarde.
Não suporto corrupto, nem falso profeta. Glórias a Deus. Não suporto. Posso falar com moderação, mas não estou na contramão de tudo. E minha luta vai continuar nessa direção. Na contramão de corruptos na minha terra, de corruptos no meu país, porque os resultados da corrupção é tudo que estamos a viver hoje. Um país doente, pessoas doentes, Falta de medicamentos, falta do necessário para viver. Minha avó, que podia estar viva, morreu por anemia, por falta de sal, que não chegou lá no Songo, que é perto da capital do Luís. Ou minha avó, que morreu no Mbaza Congo, porque o hospital disse que não pode receber porque a ferida que tinha ao lado não tinha ninguém para fazer curativo, não sabiam como tratar. Então não posso calar. Não posso calar. Se as pessoas caladas estão a morrer, então morram também os que falam. Vamos agora entrar na caravana, vamos morrer a falar. É melhor do que morrer calado. Porque os que dizem não vamos falar, deixa só e tal, estão a morrer mesmo calado. é verdade, é verdade. Calado também morrem. Calado Então também. vamos morrer a falar. Amém. Pelo menos vamos morrer com ousadia, morrer com consciência de termos feito alguma coisa para melhorar o nosso país. Isso não vale a pena, e não vale a pena dizer que quem fala isso é da UNITA. Não, não, não. Os do MPLA têm que falar, da UNITA tem que falar, da FENELA tem que falar. Porque o país não é FENELA, não é UNITA, não é MPLA, não é Casa CE. O país não é Frente Patriótica, o país é Angola. Chama-se Angola. Nós somos Angola. E nós temos que mudar Angola. Amém. Temos que falar, mesmo quando é contra nós mesmos. Já que nós estamos a ser contra nós. Então, eu não tenho meias medidas para isso. Então, por favor, Adilson, aquele vídeo do João Paulo II põe, porque o pastor não querem falar, mete o padre. Impacto da Palavra, terceira temporada. Envolver-se na política é uma obrigação para um cristão. Nós, os cristãos, não podemos fazer igual a Pilatos e lavar as mãos. Não podemos. Temos de nos meter na política. Porque a política é uma das formas mais altas de caridade. Porque busca o bem comum. Os leigos cristãos devem trabalhar na política. A política está muito suja. Mas eu pergunto, está suja por quê? Porque os cristãos não se meteram nela com o espírito evangélico? É a pergunta que eu faço. É fácil dizer que a culpa é dos outros. Mas o que eu faço? Isto é um dever. Trabalhar para o bem comum é um dever do cristão. Impacto da Palavra, terceira temporada. Todas as revoluções do mundo sempre tiveram protestantes. É dali que surgiu o nome protestante. Porque protestamos contra as injustiças. Protestamos contra as mentiras. Protestamos contra os enganos. Sempre teve protestantes. Teve John Wesley na Inglaterra para mudar aquela parte. Teve grandes pregadores na América para revolucionar. O próprio Martin Luther King era pastor batista. Incluindo o surgimento dos Estados Unidos da América em 1776. Então, se nós não assumirmos nosso papel, as pedras vão clamar. E olha, que se nós deixarmos a revolução e a mudança de Angola vir pela mão dos ímpios, quando esses ímpios tomarem o poder e a direção, vão julgar a igreja como conivente e participante das injustiças que os governos anteriores causaram no povo. Porque essas igrejas que são movidas aos comícios, que dão púlpito à continuidade e às promessas mentirosas do vamos melhorar. Certo. Se nós não fizermos alguma coisa, se nós não fizermos nada, são aqueles jovens que o Matias Damasio chamou de bêbados que vão tomar o poder. Meu Deus. E eles vão mesmo fazer coisas bêbadas depois. E vão embriagar leis que contrariam a igreja, porque a igreja nunca participou da liberdade, nunca creu na liberdade. Então não pode gozar da plena liberdade. Certo. Eu vou considerar uma grande parte da nossa igreja hoje como o general que duvidou da profecia de Eliseu. Duvidou, disse nem que Deus abra as janelas do céu, não vai ter nada comida. Eliseu está mentindo. Amados, e grande parte da igreja duvida que vai haver mudança no país.
E se for necessário, eu estou a sair já do lado da igreja, estou a vir do lado já do irrevoos. Vou já me posicionar desse lado. Porque eu acredito que tem que haver mudança. Amém. Deus não vai deixar o povo sofrer para sempre. Amém. Quando Deus quer mudança, vai haver mudança. E Deus quer mudança. Amém. Essa é a vontade dela, porque a vontade dela é boa, perfeita e agradável. Amém. Deus quer que Angola se alegre, que os gritos dessas crianças que comem no contentor, dessas mães que são perseguidas pelos fiscais, enquanto conseguem comida para os filhos, porque o pai não tem nem trabalho de guarda ou de proteção física, vai haver mudança, porque o grito do clamor está a se dar. Leprosos vão se mover para a mudança. Leprosos. Amém. Vai haver um grito de mudança. Glória a Deus. E Deus vai confundir a voz daqueles que se acham que estão no poder e os leprosos vão trazer essa mudança. Agora pensa, os que não creram nessa mudança, quando a comida tiver a chegar, vão ser atropelados. Não vão comer. Se esse pessoal assumir o poder, já não gostam da igreja, quando chegarem, vão instituir leis que vão dificultar a igreja. Então, se nós é que somos chamados de justos, nós é que temos que pregar justiça. Amém. Se nós é que somos livres, nós é que temos que pregar liberdade. Se nós é que somos da verdade, nós é que temos que falar a verdade. Se nós é que temos Jesus, o vertical, nós é que temos que ter verticalidade. Graças a Deus que os padres começaram a compreender isso. Deus seja louvado por Padre Belmiro, né, Senguete, por todos os outros padres que vão dando a cara. Deus seja louvado por eles. Amém. Porque pelo menos, se acontecer uma mudança, não vão dizer que a igreja estava calada e que a mudança só veio porque, amado, muitos desses jovens que estão a movimentar, que estão a empurrar a mudança, muitos deles nem creem nas escrituras, são contrários à Bíblia. Verdade. São gnósticos, são ateus, são... Man! Por que vocês jovens cristãos estão calados? Se vocês é que pregam a verdade, por que vocês estão calados diante dessa injustiça toda? Por quê? Se você me entrevistou e disse que eu sou uma voz relevante, deixa eu fazer chegar. Se a minha voz é relevante, deixa eu perguntar para os jovens cristãos, por que vocês são covardes? Permita, por que vocês estão calados? Por que quando até um se levanta, todos os outros ainda lhe atacam e ninguém lhe defende? Por que estamos calados? Desculpa cortar-lhe, pastor. Pegar um gancho naquilo que estava a dizer. Dada a sua popularidade e o seu poder de influência sobre a camada juvenil, apoiaria um cristão devoto com uma boa campanha, e muito mais agora que estamos a mudar o nosso sistema político e vamos passar para a administração local, vulgo autarquias, o pastor apoiaria um crente para a autarca ou para a presidência da República ou para deputado, porque posteriormente os votos a deputados também serão caçados. Então, o pastor apoiaria alguém, a político? Faria campanha para alguém? É o pensamento cristão. Cristão não pode deixar seu trabalho com outra pessoa. O pastor cristão, eu não entro para a política. Eu prego para a política. Amém. Prego Jesus para a política. Prego arrependimento para a política. Prego verdade para a corrupção. Mas o leigo cristão tem que entrar. Governante cristão, deputado cristão, administrador cristão. Esses têm que entrar. E olha que existe um plano global para desfazer os princípios morais, os princípios herdados do cristianismo. Princípio da família. Existe um atentado grave aos princípios da família. Os princípios do casamento. Homossexualidade. Aí, os princípios da vida. Hoje, existe um grave movimento nisso. E hoje a igreja começou a entender que se isso crescer, a igreja vai ser afetada. Vão chegar no púlpito, vão proibir pregações. Hoje, Brasília é prova disso. A bancada evangélica tem poder. Bolsonaro só ganhou porque os cristãos se colocaram nisso. E voltaram para alguém que é imperfeito. Não era necessariamente um crente devoto, mas era alguém que defendia os princípios basilares deixados pela fé cristã. E isso está acontecendo em grandes partes do mundo. No Congo, o presidente é cristão. No Brasil, é cristão. Em muitos países estão os cristãos a entrar para a política. Por quê? Porque viram ameaçado os princípios cristãos. Então temos princípios ameaçados. E nós precisamos não mais aceitar o discurso de quem não fala política.
Não fala política, não. Nós estamos a falar a verdade. Se você chamar de verdade política, então nós estamos a fazer política. Estamos a falar a verdade. Então, os leigos cristãos, os jovens cristãos que estão a fazer o curso de não sei o que internacional, esses têm que entrar para a política e permanecer cristão, levar Cristo para a política. Amém. Não. Apoiaria? Faria campanha? Eu já estou a apoiar, mesmo se você não se inscrever, já estou a vos apoiar. Só a fazer tudo o que eu faço, a ser tudo o que eu sou, já vos apoio. Vocês só precisam se identificar, falar, eu estou a entrar, entra, que eu apoio. As autarquias estão a demorar porque eles sabem que se instalar isso vai ser tremendo. Amém. Eu apoio o pastor Noé Mateus, que tem muita tendência para isso, ele sabe. Eu apoio muito. Amém. Eu não vou me ver na política a entrar para um cargo. Pelo menos até aqui, na lucidez que eu tenho, eu jamais. Amém. A não ser que me fale, não, epa, assuma a sua presidência só para tirar esse presidente, depois devolva a presidência nessa. Não sei. Mas nosso país tem que mudar. Nós não podemos sempre ficar para trás. Amém. Nós não podemos sempre ficar aos pés da Europa, aí pedir batatinhas, no FMI a pedir esmola, como uma terra que produz tudo. É importar até osso. Tem um tipo de carne no armazém que só vem osso, está mesmo escrito osso. Meu Deus. Você compra, ainda lutam, vê umas carnes só coladas no osso. Quer dizer, os ossos é que estão a mandar para a África. Meu Deus. Num país que pode produzir carne em abundância. Terrível. E carnes saudáveis que comem ervas. Terrível. E não... Por quê? Porque os administradores dessa pátria não são bons administradores. São arrogantes. Terrível. São maus. São ímpios. E os crentes não querem, com toda a piedade, levar isso para a política. Deus tem misericórdia. Verdade. Verdade. Então, pois é, continuamos aqui nesta grande entrevista com o pastor Sadraque, que destemido fala a respeito das coisas que crê, e nós com certeza rubricamos em baixo, porque somos todos cidadãos dessa pátria e sentimos na pele os ardores e o odor dessa putrefação política que cada vez mais se expande pelas artérias desta nação, desse país e desta terra, uma terra de sofrimento, uma terra de luta, uma terra de sangue. Pessoas tiveram que dar suas vidas para que se acreditasse numa Angola melhor. E hoje nós vimos pessoas a aproveitarem-se disso, enriquecerem-se mais do que os outros, tomarem o dinheiro que seria para a saúde, tomarem as coisas que beneficiariam a todos, e todos hoje vivemos num problema conjuntural. Então rubricamos com certeza aquilo que o pastor acabou de dizer. Com isso, surge um outro, assim podemos dizer, entre aspas, problema ou não. Sabemos que o Islão é uma religião que se expande um pouco por todo o mundo e vai cada vez mais ameaçando aquilo que é a hegemonia do cristianismo em si. Nós gostaríamos também de saber da parte do pastor Sadraque, uma vez que o Islão, não é, ela em si tem pelo menos aí algumas divisões entre xiitas, sunitas e outras divisões relacionadas ao Islão, entre aqueles mais radicais e os menos radicais. Mas verdade é dita que quando os menos radicais acabam se instalando num determinado lugar, numa determinada nação, os radicais também seguem nesta mesma instalação, se assim podemos dizer. A pergunta que não se cala é: Angola tem registrado um crescimento amplo do Islão, mesquitas, e já vimos vídeos ultimamente de manifestações reivindicando direitos, à doutrinação de crianças no interior da Angola. Qual é a visão que o pastor Sadraque tem a respeito do crescimento do Islão? Nós cristãos, como é que devemos nos posicionar? Vamos nos posicionar com uma certa hostilidade, uma vez que nós vivemos dentro de um Estado democrático e de direito? A posição do Estado em si em relação ao Islão, uma vez que há liberdade religiosa, mas o mesmo ainda não foi legalizado em Angola. Qual é a visão? Podia dar-nos uma pincelada a respeito? Eu não creio que nós estamos na Terra para buscar uma hegemonia cristã. Nós estamos aqui como peregrinos. Amém. Para anunciar Cristo. Amém. E salvação. Mas eu penso que esse é mais um problema político do que religioso como tal. Sim.
eu estive a conversar, sem ofensa ao islamismo, precisamos respeitar. É uma religião contrária a nós, a nossa, mas é uma religião, e dentro de um Estado democrático de direito, eles têm até direito de ser legalizados para exercer sua função. Mas a questão do islamismo, hoje, esse crescimento abrupto, se deve, em muitos casos, ao problema econômico do país. Muitas moças que estão a entrar para casamentos, e muito mais até na contramão dos princípios cristãos com que foram educados, é mesmo por necessidade. Certo. Por necessidade. Por necessidade econômica, por necessidade financeira, por necessidade de emprego, porque muitas religiões, inclusive o cristianismo em muitos lugares, tiveram impacto por causa do poder financeiro. Por causa do poderio financeiro. Vamos imaginar que um grupo islão vai numa aldeia que passa fome. Leva lá arroz, massa e dá, todos os meses dá comida. Você vai ser de onde? Vai cultuar onde? Vai me dar comida, vou cultuar aqui. Se é para meter um pano aqui, vou meter, estou a comer. E ele aprendeu a única coisa que ele aprendeu. Outro problema grave é que o crescimento do islamismo aqui se dá por falta de doutrinação bíblica, doutrina bíblica. O nosso povo frequenta a igreja, não aprende a igreja, ele não conhece a doutrina bíblica. No Brasil, que é um país de milhões de pessoas, o islamismo não chega a 100 mil. Mas lá eles são legalizados. Por que não cresce? Porque o Brasil é profundamente cristão. É doutrinadamente cristão. Então não cresce tanto. Se esse for um movimento, Angola de 32 milhões de pessoas, se o Islão continuar nessa direção, nesse crescimento retomado, daqui mais uns 10 anos vai ter mais muçulmanos em Angola do que no Brasil, que tem mais pessoas. Então, medindo estatística, número de população por número de islâmicos no Brasil, e comparado com Angola, quer dizer que o islamismo em Angola está mais intenso, mais crescido do que e com islâmicos natos da nação angolanos. Então nós não precisamos brigar com eles, não precisamos lutar. E a questão da doutrinação infantil se dá porque até mesmo nós, quando vamos pregar, vamos num bairro, se a criança está ali, vamos pregar o evangelho. Né? Não aquela doutrinação repetida, mas vamos pregar o evangelho. Pode se dar o caso que aquele vídeo seja, né, até um muçulmano mal formado, um muçulmano não bem treinado, que ávido por querer ensinar, vai ensinando e tal. Coloca aí. Mas pega uma Niela que foi doutrinada, que é doutrinada desde pequena, tem 6 anos, mas já conhece muita coisa de Bíblia. Amém. Ele vai aí, você lhe fala, ele não vai acreditar. Quando chegar em casa vai queixar. Vai falar, papá, apareceu um senhor que está falando que Jesus não é o Cristo. Ou que eles falam que Jesus é o Cristo. Mas Jesus não é filho de Deus. Jesus não é isso e aquilo. Ela logo vai refutar. Então nós não precisamos colocar barreiras nos muçulmanos. Precisamos colocar treinamento nos cristãos. A nossa maneira de lidar com eles não é colocar barreira neles. E se nós estamos a crescer como uma humanidade de direito, nós queremos que eles também nos deixem pregar no Dubai, que nos deixem pregar na Arábia. Então, se nós colocamos barreira para que eles não preguem aqui, então, por que nós estamos tristes que eles nos impeçam de não pregar na Arábia? Então, a questão é muito por conta de direitos. O mundo precisa crescer na direção dos direitos humanos, dos direitos civis, dos direitos de religião. E nós precisamos saber apenas que o que está em nós é maior do que está neles. Nós temos uma mensagem poderosa, que só não tem poder quando pregada por pessoas que não conhecem o poder da mensagem. Então, eu acredito que esse devia ser o papel. Doutrinar, instruir. A igreja precisa fazer da igreja aquilo que Cristo fez, uma igreja doutrinada, que persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja assim, amados, não precisa. Não precisa de mais. Olha só, certa vez eu tive, há muitos anos atrás, ainda era solteiro, vivia na casa dos meus pais. Eu vim de uma vigília e meu pai me foi acordar porque estava um jovem muçulmano a contrariá-los todos. O jovem muçulmano converteu-se em Portugal, foi por muitos anos lá e o jovem era bastante inteligente, filosoficamente preparado, intelectualmente afinado. E eu acordei e disse, meu irmão, eu estou mesmo cheio de sono, não vou poder falar consigo agora. Nós podemos falar amanhã você vem. Eu disse, tá bem, vou vir amanhã. E veio e sentou comigo. Ele já tinha complicado, meu pai, já tinha complicado. E sentamos. Só que eu, graças a Deus, eu tinha já o Alcorão. Já tinha lido o livro de uma jovem que por milagre, por uma visão, por ver Jesus, se converteu ao cristianismo e foi expulso da aldeia onde ela vivia e foi viver para a Inglaterra. O livro de um ex-muçulmano que comparou Jesus
e Cristo mostrou algumas coisas, né, muito profundas do islamismo. Então, eu estava preparado para ter uma conversa com ele. Então fomos conversando, mas eu não fui. E como eu tenho o Alcorão, eu tinha lido o texto sobre Jesus no Alcorão, e ele não sabia muita coisa sobre Cristo no Alcorão, eu fui lhe falando de Jesus no Alcorão. E ele disse assim, olha só, você sabia que Mohammed morreu? Sei, Mohammed morreu. E Jesus está vivo. Não, Jesus não está vivo. Eu disse, não. Abre aí, sura, dei o texto, diz aqui, Jesus, segundo Mohammed, Jesus está vivo. E tá. Comecei a abrir. Você sabia que Mohammed outra vez estava vindo do templo, ir para casa, desmaiou no caminho e teve uma visão que foi levado ao céu e teve com o profeta Moshe, e Moshe lhe disse que tem que te levar ao pai, mas antes de você passar para o pai, tem que te apresentar primeiro o profeta Isa. Aí depois levaram Isa, Isa que ele levou para o pai. A Bíblia diz assim, que ninguém vem ao pai se não passar por Jesus. Então, comecei a lhe mostrar Jesus no Alcorão. Aí eu tive que lhe dar uma Bíblia, ele foi estudar, foi fazendo comparações. Hoje ele é pastor de uma igreja. My God. Hoje ele é cristão. Muito amazing. Deixa ele pensar. Porque muitos muçulmanos são muçulmanos porque nasceram muçulmanos, nasceram ali. Ok? Quando nós vamos estudar missões, temos que saber que missões são voluntárias ou involuntárias. Há pessoas que são salvas porque nós vamos lá pregar, mas há pessoas que são salvas porque vieram no nosso campo e nós estamos a pregar. Então esses muçulmanos não vieram só aqui instalar o islamismo, vieram crer no cristianismo. Nós só precisamos ser igrejas organizadas, maduras, doutrinadas, para que eles que vieram na nossa terra, se instalaram lá da nossa igreja, comecem a experimentar os milagres. Amém. Ontem eu morei por um jovem que é muçulmano. Glória a Deus. Porque estava doente. Glória a Deus. A mulher dele me segue e disse assim, pastor, ora só para o meu marido. Eu conversei com ele no telefone e disse assim, você sabia que o profeta Isa no Alcorão é o profeta da cura? Meu Deus. Eu quero orar por ti, em nome do profeta Isa. Veio. Muito forte. Oramos, já me ligou dizendo que está se sentindo melhor e que vai vir cultuar domingo. Jesus. E me disse, mas não vou sair da tua igreja, só vou vir cultuar. Disse, vem só cultuar, não seja da minha igreja. Meu Deus. Seja só do profeta Isa. Amém. Já em gesto de conclusão, pastor Sadraque, ganhamos outros contornos na conversa bons e salutares para essa entrevista. Mas eu queria, antes de terminar, citar, ou pelo menos lembrar a passagem de um dos pastores mais influentes do Brasil, cá na nossa nação, o pastor Silas Malafaia. Ele esteve aqui para uma conferência, do qual o pastor Sadraque também participou e acredito que teve aí uns minutos de preleção também. Em seguida, nós assistimos uma delegação de pastores que foi ao Brasil, né, da qual o pastor Sadraque também fez parte. Teve alguma conversa nos bastidores com o pastor Silas Malafaia? Recebeu alguma proposta da parte do pastor Silas? Olha só, o pastor Silas é das pessoas mais inteligentes com que tive o prazer de conversar. Ele é muito, mas muito inteligente. E ele é mais velho. Amém. Ele não seria imaturo o suficiente para lançar uma proposta como tal. Amém. Na verdade, ele queria me conhecer. Amém. Gostou de falar comigo, gostou de ouvir minha história. E ele queria, e me ofereceu essa mentoria dele. Me deu o número dele, o número da esposa dele, que perdi, gostaria de ter de volta. Né? Perdi no telefone. Mas ele ofereceu-me essa mentoria, ofereceu-nos ajuda, inclusive, para a igreja, porque ele queria saber o que eu estava a fazer. Eu expliquei da história. Ele não seria uma pessoa que me ofereceria, por exemplo, uma igreja para pastorear quando eu tinha uma. Então ele me disse, eu até posso abençoar uma igreja minha, mas Deus também me ensinou a abençoar uma igreja que não é da nossa denominação. Amém. Eu quero abençoar a sua. Eu quero abençoar o seu ministério. Né? E queremos manter essa interação, essa ligação de vir a Angola. Quando tiver o templo terminado, o templo grande, eu vou vir a Angola. Né? E vamos lá, vou vir para cá, vamos inaugurar e tal. Então, eu uma pessoa bastante inteligente. Muita gente tem uma certa aversão ao pastor Silas, talvez por causa das muitas polêmicas, né? Por causa da frontalidade dele, né? Sim. E a maneira como ele fala, mas ele é uma pessoa muito ótima. A esposa, a pastora Lisete disse assim, meu pastor, meu esposo é tímido, e ele usa isso só para se defender. Então, como ele é, se calhar, tímido, inteligente, e usa isso como uma ferramenta de comunicação, então ele é quase imbatível, né, na maneira como, né, se coloca no debate. Eu acho que não perde para ninguém. Então ele é bastante inteligente. Então nossas conversas de bastidores são essas, né? Conversas de mestre e discípulo, de um mentor para
para um discípulo, de um pai para um filho. Então é muito mais nessa direção, de alguém que me queria, né, por perto e queria acompanhar e tem essa quebra porque perdi esse contato. Glória a Deus. Nós gostaríamos de agradecer ao pastor Sadraque por esta oportunidade e por nos ter recebido em sua casa para esta magnífica entrevista do Impacto da Palavra, a terceira temporada. Pastor Sadraque, já mesmo em gesto de finalização, gostaria primeiramente de saber se tem alguma coisa a acrescer. Segundo, há uma rubrica que normalmente é posta no final do programa, que eu vou citar algumas palavras e o pastor Sadraque, de forma pragmática, vai dizer o que representa. Por exemplo, se eu falar sobre família, o pastor Sadraque vai falar o que acha da família, o que é família para si. Mas antes disso, gostaria de saber, alguma coisa o pastor Sadraque gostaria de acrescer? Tudo certo. Não, tá bom. Então, o que pensa sobre família? Eu penso família como o projeto de Deus, sendo Deus mesmo um Deus muito familiar. Pois Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para mim, o principal conceito de família está na Santa Trindade, onde essas três pessoas partilham a mesma essência. É um só Deus, e então assim é uma só família, feito de pai, mãe e seus filhos. Família é tudo quanto essa sociedade quer destruir, porque é onde Deus traçou que os princípios fossem começados, as sociedades fossem pensadas, a igreja fosse começada. Então, família para mim é isso. Glória a Deus. Igreja? Igreja é aquela instituição e a única que tem a cabeça no céu e o corpo na terra. Glória a Deus. Porque Jesus está no céu e o corpo com todos os seus membros estão na terra. Amém. Enquanto uma parte da igreja está no céu, sendo Jesus, essa parte da igreja no céu, a cabeça, ele fala da igreja ao Pai. E o seu corpo que está na terra fala dele aos homens, fala do Pai aos homens. Então, para mim, a igreja é essa comunidade de homens que complementam o corpo de Cristo, do qual Cristo é cabeça. É cabeça. Amigos. Irmãos que não nasceram de nossas mães, nossos pais. Amigos são pessoas que sabem que temos defeitos, que não somos perfeitos. No entanto, tendo a opção de nos deixarem, escolheram ficar conosco. Amigos. Juventude. A fase de fazer, a fase de realizar o que tem de ser feito. Para mim, essa é a juventude. Teologia da prosperidade. Bíblica, se ela for ensinada como Abraão entendeu, Isaac entendeu, Jacó entendeu, é entender que o nosso Deus é o Deus de prosperidade, não tem como se desligar Deus da prosperidade, porque crer nele e viver segundo os seus mandamentos é a verdadeira prosperidade. Todas as outras coisas que emanam e necessárias para a vida, nós já a temos em Deus. Né? Então, para mim, a teologia da prosperidade é uma teologia que nem precisava ser teologia, porque em Deus nós já somos prósperos. Amém. Glória a Deus, chegamos definitivamente ao fim da nossa entrevista. Queríamos agradecer à Marquetia que fez a cobertura e a produção toda, ao Dilson Francisco, que Deus possa ricamente abençoá-lo. Gostaríamos que o pastor Sadraque, em gesto de finalização, fizesse uma oração por nós e pelo programa, nos ajudasse a crescer. Oremos então. A teu nome toda honra, glória e louvor. Bendito é o Senhor que vive e reina para sempre. Obrigado. Que nos oferece o privilégio de ter essa conversa, que sei que é sincera, vertical, e permita, Pai, tendo que essa conversa alcance vidas, influencie vidas, para o que é santo, para o que é puro e para o que é verdadeiro. E que a tua graça suprema e soberanamente possa ser feita na terra como já é feita nos céus. E que este momento, Senhor, possa ser grandioso. Abençoa a Marquetia, abençoa o Nuno Cadete, abençoe, Senhor, a nossa nação. Abençoe, Pai eterno, a tua igreja que já abençoaste. E abençoe a todos quantos vão participar dessa entrevista
no poderoso nome de Jesus. Os que estiverem doentes, Senhor, cura. Os fracos, fortaleça. Os caídos, levante. Os que estavam desviados, retornos para a tua presença. Pois, Senhor, essa entrevista possa trazer para ter uma revolução, um avivamento na vida de todos, da nossa nação, da nossa igreja e da vida de cada um, no nome de Jesus. Oramos porque cremos. Cremos por isso, oramos na certeza de que o Senhor está nesse negócio, que o Senhor está nesse projeto. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós voltamos a ver-nos no próximo encontro. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Um programa que exorta, um programa que ensina, um programa que leva de forma diferenciada a palavra de Deus. Impacto da